No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, que o Espírito do Deus Altíssimo, Deus Trino, o Espírito do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, venha encobrir a sua vida, envolver a sua vida, despertar em você uma nova vida. Que o Espírito Santo, nesses primeiros dias do ano, venham dar-lhe a visão daquilo que Ele quer fazer na sua vida. Ó, minha amiga, meu amigo ouvinte, hoje é terça-feira, hoje é o terceiro dia do ano. É o terceiro dia do ano. E como o terceiro dia do ano novo, tem tudo para dar certo na sua vida, porque foi no terceiro dia também que Jesus ressuscitou. Ressuscitou e foi assentado ao lado do Pai. E Deus quer fazer desse dia um dia novo na sua vida, para que você venha se assentar com Ele no trono, para comer do pão da vida. Obviamente, você tem que se esforçar, você tem que lutar, você tem que prevalecer sobre a sua carne, sobre a sua vontade, para que Deus, vendo o seu esforço, venha estender a mão e completar a sua vida. Deus abençoe a você em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, como as roupas cobrem o corpo, assim também o corpo cobre a alma. A pessoa não pode ver a sua alma, pode ver o seu corpo, mas é a sua alma que ouve, que vê, que cheira, que sente o paladar e o tato através do seu corpo. E o problema, o grande problema das pessoas é que elas têm procurado cuidar só do corpo. Elas têm tratado muito bem do corpo. Elas dão comida para o corpo. Elas exercitam o corpo. Elas dão remédio para o corpo. Elas dão prazer para o corpo, entretenimento para o corpo, beleza para o corpo, banho no corpo, mas a alma não recebe nada. Nada, absolutamente nada. Eu até me lembro de uma conversa que eu tive com um jovem, e esse jovem sarado, fazendo exercícios, e bem um corpo sarado mesmo, musculoso, e ele todo bonito, todo belo.
E eu disse para ele, o que adianta você ter o seu corpo sarado, mas a sua alma doente? E é isso que tem acontecido. Quantas pessoas têm o corpo sarado, mas a alma doente? E é óbvio, se a alma está doente, o corpo vai ficar doente. Ah, não tenho dúvida disso. Então, você pergunta, bispo, qual é o alimento do corpo? O alimento do corpo, você já sabe, é a comida natural. Mas e o alimento da alma? Qual é o alimento da alma? O que eu posso dar para alimentar a minha alma? Jesus disse, nem só de pão o homem, quer dizer, o corpo, viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quer dizer, a alma humana vive, se sustenta, se alimenta, se nutre pela palavra de Deus. Que maravilha! Olha só, o profeta Jeremias, ele diz assim no capítulo 15, versículo 16, ele diz assim, achando eu as tuas palavras, logo as comi. Olha só, achando eu as tuas palavras, eu logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e alegria do meu coração. O gozo e alegria do meu coração. Ah, minha amiga, meu amigo. Por isso que muitas pessoas têm depressão. Por isso que as pessoas são depressivas. Porque elas não alimentam a alma, elas não sustentam a alma, elas não dão condições para a alma estar forte e inabalável. E aí fica difícil elas sobrepujarem as dificuldades da vida. Veja que o próprio profeta Jeremias diz, achando eu as tuas palavras, quer dizer, a palavra de Deus, eu logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e alegria do meu coração. Minha amiga, meu amigo, quantas vezes você lê a Bíblia por dia, ou por semana, ou por mês, ou por ano? Quantas vezes você tem nutrido a sua alma com a palavra de Deus? Com certeza, você não nutre a sua alma como nutre o seu corpo, é ou não é? A sua alma não recebe nada, mas o seu corpo, você tem um cuidado imenso para mantê-lo bonito, forte, lindo, etc. Mas é a alma que sente a depressão. É a alma que sofre. Quando você está triste, é a sua alma que está triste. Quando você está na depressão, é a sua alma que está abatida, gritando, pedindo socorro. Sempre a sua alma. A alma que sustenta o seu corpo. Não é o seu corpo que sustenta a alma. É a alma que sustenta o corpo da gente. Então, você que me ouve nesse momento e que nesse instante ouve a palavra de Deus, veja como é que você se sente bem. Veja como você se sente bem agora. É ou não é? Diga a verdade. Porque só em ouvir a palavra de Deus através dessa programação, você se sente aliviado. Você se sente tranquilo, calmo, é ou não é? Por exemplo, essas palavras de Jeremias que diz, achando eu a tua palavra, logo as comi. Quer dizer, estava com fome.
A alma dele estava com fome, do profeta, a alma do profeta estava faminta. E quando ele achou a palavra de Deus, imediatamente ele nutriu a sua alma. Ele deu à sua alma o privilégio de se alimentar da palavra de Deus. E a palavra de Deus foi para ele gozo e alegria no coração. Que maravilha! Bem que o Senhor Jesus diz, né? Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por que você, que se sente bem neste momento, com ouvir na palavra, por que você não cria um hábito da leitura bíblica? Por que você não cria um hábito de ler, meditar na palavra de Deus? Meditar na palavra de Deus. Eu tenho certeza que se você fizer isso todos os dias, antes de sair para o trabalho, o seu dia será glorioso, vitorioso, porque a palavra de Deus vai sustentá-lo na hora amarga, na hora difícil, na hora da batalha, da guerra, que você vai ter que travar no dia a dia. Que Deus te abençoe, minha amiga, meu amigo, com a sua palavra. Graças a Deus. Vamos ouvir uma faixa musical muito bonita e em seguida nós vamos ter testemunhos de pessoas que foram abençoadas. Não porque tiveram sorte, foram abençoadas porque ouviram a palavra de Deus. Graças a Deus. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica perto de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvor e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom pela bondade os guia, a pedir santo dom, quererão consagrar-se para as suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei,
Mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Meu nome é Michele Maria dos Santos, eu tenho 31 anos e antes de eu chegar à Igreja Universal, eu tive uma vida completamente destruída, onde eu vim de um lar destruído. Meu pai, ele era uma pessoa alcoólatra e naquela adolescência ele me acusava de usar drogas, de bebidas, coisas que eu não fazia. Então, através dos amigos, coisas que eu não fazia, eu falei, já que ele me acusa, então eu vou fazer para ver como é que é. E aí eu conheci o cigarro, do cigarro foi as bebidas, logo depois eu conheci o cigarro da maconha. Fiquei viciada durante alguns anos. Foi quando, numa dessas baladas, eu conheci uma pessoa, que hoje ele é o pai do meu filho. Eu entrei num relacionamento com ele, e pelo vazio que eu sentia, pela angústia, mesmo que eu saía, que eu dava muita risada, conversava com todo mundo, eu era uma pessoa vazia. Então, eu achei que ele fosse capaz de preencher esse vazio. Então, a felicidade que eu esperava, eu entreguei nas mãos dele. E foi aí o meu fundo de poço, porque ele não foi capaz de poder me fazer uma pessoa feliz por completo. Quando eu pensei que sim, ele começou a mentir, sair, a me enganar, coisas que eu fazia, ele fez comigo. Então foi aí meu fundo de poço, porque eu não tinha só os vícios, eu também tinha uma criança, eu tinha um filho, ele tinha que ter um referencial e ele não tinha um referencial de mãe. Foi quando eu comecei a ouvir a programação do bispo na rádio, eu comecei a acompanhar. Ainda saía, ainda bebia, ainda fazia as coisas de errado, mas aquilo de uma certa maneira me trazia uma paz. Foi quando eu cheguei à Igreja Universal. Eu lembro que eu só chorava, eu não conseguia orar, eu não conseguia falar com Deus, eu só chorava. Mas porque de certa maneira eu estava recebendo um alívio na minha alma, algo que eu tanto procurava do lado de fora, eu encontrei naquele lugar que eu nunca nem pensei em colocar os meus pés. Foi quando eu ouvi falar do Espírito Santo. E eu precisava de tudo naquele momento. Eu precisava de um trabalho, porque eu não tinha profissão. Eu precisava de uma casa. Eu precisava de um marido novo. Eu precisava de tudo. Mas eu falei, nada vai me adiantar se eu não tiver o Espírito Santo. Eu abri mão de tudo aquilo que eu pensava que podia me fazer feliz. E aí eu busquei a presença de Deus naquele dia. E quanto mais eu buscava, mais eu precisava. Eu ia todo dia para a igreja, todo dia. Eu acordava de madrugada, porque eu lembro que quando eu acordava, eu acendia um cigarro. E se eu não tivesse fumado, eu não conseguiria dormir. Então eu falei, já que eu acordei, eu vou buscar a Deus. E eu acordava todo dia, 3 horas da manhã, buscava a presença de Deus. E eu lembro que teve uma vez que foi o dia que eu recebi o Espírito Santo. Aí eu comecei a ouvir a programação do bispo às 18 horas.
E aí eu comecei a buscar de novo com o bispo na programação, dentro da minha casa. E eu lembro que eu levantei a Bíblia e eu falei assim, não tem mais nada que eu possa fazer. Agora é a sua vez, meu Deus. Faz, porque não tem mais nada que eu possa te dar. Tudo que eu tinha, eu já te entreguei. Foi quando veio uma certeza, mas uma certeza tão grande, aquele conforto na minha alma. Eu não escutei uma voz, só a certeza que aquela hora, aquele momento, eu era de Deus e Ele tinha tido sim para mim. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu tive certeza. Coisas que eu começava e não terminava, eu já comecei e já pude terminar. Problemas, as pessoas que vinham, sensação de inferioridade que eu tinha muito por um defeito físico que eu tenho, eu já não tinha mais. Naquele momento já não me importava mais o que as pessoas diriam, o que elas achavam de mim. A fé entrava dentro de mim, era o suficiente para mim ir lá e agir. Eu não tinha um casamento feliz. Hoje eu casei, estou completando 1 ano de casada. Meu filho é o meu super amigo, se dá super bem com meu esposo, parecem 2 crianças dentro de casa. Hoje eu tenho uma casa, hoje eu tenho uma profissão. O Espírito Santo, ele é tudo para mim. Sem ele, eu não conseguiria fazer nada. Sem ele, eu acho que eu nem existiria, porque tudo que eu tentei ser foi frustrado. E hoje ele é tudo na minha vida. Meu nome é Leandro Alegrance, eu tenho 29 anos e eu comecei a frequentar a Igreja Universal aos 6 anos de idade, junto com a minha mãe. Durante alguns anos eu permaneci na igreja, aprendi tudo o que era certo, o que era errado, continuei, me aprofundei nas coisas de Deus, aprendi sobre a palavra de Deus, porém eu ainda não tinha um encontro com Ele. Aos 20 anos, mais ou menos, eu perdi meu pai. Quando eu perdi meu pai, isso foi um baque muito grande para mim. E eu me senti sem rumo, eu me senti desorientado. E eu comecei a olhar para as coisas do mundo, comecei a ver o brilho do mundo. Eu era triste, eu era angustiado, eu passei a ter perturbações, eu via vultos, eu ouvia vozes. Eu sofri bastante nessa fase, pelo fato de ter perdido aquele que era a minha força. O meu pai, ele me passava muita força, ele me dava muitos conselhos e eu perdi toda a minha base. Um pouco mais à frente, a minha mãe ficou doente. E quando ela adoeceu, aquele filme começou a passar todo de novo na minha cabeça. Eu já havia perdido meu pai e estava prestes a perder minha mãe. Só que a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa de muita fé. Uma pessoa que sempre buscou a Deus. E mesmo no momento de dor, no momento de dificuldade, ela permaneceu firme. Quando a minha mãe faleceu, eu estava do lado dela no hospital. Quando ela morreu, a mesma tristeza que eu senti quando meu pai havia morrido, eu não senti com a minha mãe. Pelo contrário, eu senti uma paz. Isso me despertou uma curiosidade. Eu queria entender o que aconteceu com ela, o porquê, mesmo no momento de dor, mesmo no momento de luta, ela se preocupava em cuidar da minha alma e em falar assim: filho, volta para a igreja, filho, deixa a vida que você está levando e volta a buscar a Deus. E foi aí que eu recebi um convite. A minha esposa ainda estava na igreja e ela me convidou: vamos para a igreja comigo? E eu fui. E a partir daquele dia eu não saí mais. E a partir daquele momento, eu comecei a, digamos, tentar me apegar novamente. Não foi fácil. Não foi algo assim que eu consegui do dia para a noite. Foram pelo menos uns 6 meses até eu, digamos, deixar a vida errada que eu levava e passar a caminhar de acordo com aquilo que eu já tinha aprendido e aquilo que eu estava aprendendo a partir do momento que eu voltei. Desde então, fui buscando. Eu tive meu encontro com Deus, eu entendi que eu precisava buscar o Espírito Santo, encontrá-lo. Então eu fui buscando às quartas-feiras, aos domingos, tudo que o pastor falava, eu fazia, tudo que era orientado, eu procurava fazer da melhor maneira possível.
E foi então que eu encontrei o Senhor Jesus, que eu recebi o Espírito Santo. E a partir desse momento tudo mudou. Porque hoje eu sei que eu tenho Ele. Porque independente da luta que eu estou passando, independente da situação, pode estar o mundo uma guerra, mas eu estou feliz, eu estou bem. Eu tenho problemas como qualquer pessoa, eu tenho dificuldades como qualquer pessoa. Porém, pelo fato de eu ter o Espírito Santo junto comigo, eu tenho condições e tenho facilidade para me livrar dos problemas. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria a todo momento. Hoje eu tenho um casamento feliz, tenho certeza que o mesmo que a minha mãe tinha, eu tenho. Ela foi um grande exemplo para mim, e mesmo no leito de morte, ela me fez entender, de alguma forma, que o que faltava para mim era o Espírito Santo. A primeira vez que eu deixei a igreja, eu deixei pelo fato de não ter o Espírito Santo, eu não tive forças para permanecer. Quando eu sofri o primeiro baque, que foi a morte do meu pai, eu não tinha condições de permanecer porque eu não tinha Espírito Santo, eu não tinha estrutura. Agora, a partir do momento que eu entendi, busquei e recebi o Espírito Santo, eu passei a ter essa estrutura. Eu passei a ter tudo o que me faltava. Nada, não existe nesse mundo uma palavra que possa descrever, explicar o quanto é importante, o quanto essa felicidade é grande dentro da gente. Bom, meu nome é Elizabeth, então antes de chegar na Igreja Universal, eu vim de uma família onde era bem estruturada, eu tive uma infância muito boa, né? Eu era uma criança muito feliz. Só que quando eu virei adolescente, né, com 13 anos na verdade, foi quando eu comecei a andar com umas amizades, que aí foi quando eu comecei a fumar. Comecei a fumar com 13 anos de idade. Então, daí pra frente foi quando eu comecei realmente a ter mais problemas, né? Porque aí eu comecei a ser uma jovem muito rebelde, eu cheguei a fugir de casa, desobedecia muito a minha mãe. Eu completei 15 anos, eu tinha 15 anos, eu me recordo que a minha mãe falava assim, para ir fazer alguma coisa em casa, lavar uma roupa, eu escondia litros de bebida embaixo do tanque, né? Então eu acordava de manhã já tomando aquilo, né? Já tomando bebida, ingerindo bebida. Então eu ficava o dia inteiro praticamente bebendo, porque chegava meio-dia, que era o horário de eu ir para a escola, então na verdade eu chegava até o portão da escola, já chegava bêbada, e às vezes eu não entrava, matava a aula. Quando eu entrava alcoolizada na escola. Então, e assim foi, minha adolescência toda. Foi quando eu completei meus 17 anos, né? Aí eu conheci um rapaz que eu me engravidei. E depois de alguns anos a gente se casou, enfim, vivemos juntos durante 20 anos. Só que foi um inferno, né? Que a gente mais brigava do que ficava, né, bem. E foi um casamento muito conturbado. De chegar a querer matar o outro, dele tentar me matar, muita bebida, né, drogas. Então foi uma vida muito conturbada. Então aí depois que eu me separei, aí eu comecei a entrar realmente numa depressão, né? Na verdade a depressão estava vindo antes, né, da separação, porque eu não tinha vontade de sair. Não tinha vontade de tomar banho, não tinha vontade de trabalhar. Então eu fiquei assim num estado que nem eu me reconhecia. Na verdade a minha filha estava indo, né? Que ela tinha recebido um convite da minha sobrinha e ela estava indo. E eu via aquilo, que ela estava diferente, ela estava feliz, ela estava mudada, ela estava uma filha diferente, né? E aquilo me chamou a atenção, aí eu fui para a igreja. Então, a partir daquele dia, foi quando eu realmente peguei firme. Aí depois de uma semana eu me batizei, né, nas águas, me batizei, porque aí eu estava decidida que eu queria mudar minha vida, que eu nunca mais queria passar por aquilo. E aí eu comecei a buscar, participar das reuniões de libertação, comecei a participar das reuniões de quarta, de domingo, da quarta e domingo eu não faltava.
Aí eu comecei a jejuar, comecei a acordar de madrugada, orava, fazer propósitos, né? Fazia muito propósito, porque eu queria muito o Espírito Santo, porque eu não queria nunca mais voltar para aquela vida que eu tinha. Foi quando eu recebi o Espírito Santo, né? Aquele dia foi maravilhoso, a gente não tem nem explicação, né? E aquele dia eu tive certeza, né, que o Espírito Santo estava comigo, que ele tinha me perdoado de todos os meus pecados, de tudo aquilo que eu tinha feito. Aquele passado ficou para trás. Aquela não era mais a Elizabeth, era outra Elizabeth. E aí foi quando tudo começou realmente a mudar na minha vida, né? Hoje tenho muita vontade de viver, eu tenho vontade de trabalhar, tenho vontade de fazer as coisas, não quero mais ficar em casa, né? Que eu só queria ficar em casa. A minha família, que eu queria distante, né? Porque eu achava que eles eram contra mim, eu pensava que eu não era feliz, que eles não queriam que eu fosse feliz, né? Hoje é uma paz, é uma alegria, eu quero estar sempre junto deles, sempre faço algo, sabe, para eles. Eu que bebia, hoje eu não bebo mais, eu fumava muito, chegava a fumar 2 maços por cigarro no dia. Então não fumo mais, eu tinha muitas dores no estômago, né, devido a cigarro, que eu não comia, não me alimentava. Hoje eu não tenho mais. E eu sou uma pessoa feliz. Tudo que a gente precisa é o Espírito Santo. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Graças a Deus. Então, minha amiga, meu amigo, você verifica que a palavra de Deus, uma vez ouvida e exercitada e colocada em prática, ela faz acontecer uma nova vida. Nós estamos chegando ao ponto final do programa, voltaremos amanhã neste horário, nesta emissora, sempre com a palavra que vai ao encontro da necessidade da sua alma. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Ao vencedor darei que se alimente da árvore da vida, e a segunda morte de modo algum dano nenhum lhe causará. Sobre a minha mesa, com muita alegria, lhe servirei do precioso e escondido maná. Ao que guardar minhas palavras, minhas obras até o fim, não me traindo nem se afastando de mim, sobre as nações com força e glória as regerá. Ao vencedor com vestes brancas do linho mais fino vestirei, e do seu nome jamais me esquecerei. Diante do Pai, dos anjos o
confessarei. Ao vencedor farei coluna no santuário do meu Deus. Escreverei seu nome bem juntinho ao meu. Terá seu lar na nova Jerusalém. E há de sentar no trono comigo e o Pai, como eu sentei porque venci. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. E há de sentar no trono comigo e o Pai, como eu sentei porque venci. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. O universo é infinito. A Terra, vista de cima, é um ponto pequenininho. Você já observou as pessoas de uma determinada distância, como por exemplo de um avião quando está pousando? Parecem formigas em tamanho físico. Você até pode ser pequeno comparado à imensidão dos planetas. Mas para aquele quem te criou, você é gigante. Tudo depende da forma como você se vê. Não importa se você é baixo, alto, magro ou gordo, mas sim quais são os seus objetivos, os seus valores. O que te faz feliz? Que neste novo ano você possa valorizar o essencial, viver o extraordinário e conquistar o impossível. O Univer estará sempre ao seu lado para levar o universo de amor e alegria para você e toda a sua família. Acesse univervideo.com.